Só antes da gente ler aí, deixa aberto Atos 21, 27. Como eu vou até o versículo 40, aqui, se Deus permitir, a gente vai lendo no decorrer da mensagem. Mas olha para cá por um instante, por favor. Imagine o seguinte. Imagine você estar no lugar de Paulo. Paulo, ele atravessa todo o Mediterrâneo, sendo um porta-voz da palavra de Deus, levando a palavra de Deus por todos os cantos. E por conta de ser esse instrumento nas mãos de Deus, ele sofre perseguições, açoites, prisões, tentativas de homicídio e por aí vai. E agora, o que nós veremos é Paulo chegando em Jerusalém, o local do templo, onde ele de fato vai em obediência a Deus. E a tendência é a gente achar que por sermos obedientes a Deus, as coisas vão dar tudo certo. Não, as coisas começam a piorar para Paulo. E isso já havia sido profetizado lá atrás. Paulo, você vai lá e as coisas vão ficar mais difíceis. Lembra a profecia de Ágabo? Ele pega o cinto, amarra e diz, olha, assim vai acontecer com o dono deste cinto. E tantos outros irmãos haviam alertado Paulo das dificuldades que ele passaria. Mas mesmo assim, ele, corajoso, não teme os perigos, nem mesmo perder a própria vida, obedece a Deus e vai. E então ele chega ali no templo, e o lugar que era para ser um local de adoração, onde as pessoas deveriam cultuar a Deus, de repente um tumulto toma conta daquelas pessoas, porque elas ficam enraivecidas pelo fato do apóstolo Paulo estar ali. Ele não é compreendido pelos seus irmãos compatriotas, os judeus não compreendiam o que Paulo estava fazendo. Ele é violentado por aquela multidão, que não queria saber da verdade, queria apenas, de fato, que cessasse a fúria deles, como? Matando Paulo. E Paulo vai ver que, de fato, o preço da fidelidade a Deus é altíssimo. E é óbvio que essas coisas não se aplicam apenas a Paulo. Todo cristão, de fato, genuíno, que decide viver piedosamente em obediência a Deus, às Escrituras, Jesus é claro, esses padecerão perseguição. Então Paulo ele vai aqui, de fato, experimentar que a fidelidade a Deus pode, por vezes, custar muito caro. E só lembrando, antes da gente entrar aqui no finalzinho deste capítulo, a partir do verso 27, qual que era o contexto aqui? Lembra? Os irmãos, ou melhor, os judeus estavam acusando Paulo de, olha, ele faz as pessoas desobedecerem a lei, ele diz que a lei passou. E Paulo, ele vai demonstrar que não é isso. Então o que ele faz? Ele faz um voto juntamente com aqueles irmãos, o voto de Nazireu, ele entra juntamente com os irmãos daquele voto para aprovar, olha, não sou contra a lei. Podemos obedecer à lei. O que Paulo de fato pregava é que não é a observância da lei, dos dias santos, dos sábados, não é a dieta de Levítico, não são essas coisas que nos salvam, mas o que de fato nos salva é a fé em Cristo Jesus. Isso Paulo não abria mão. Então, ele dizia de forma bem explícita, os gentios não são obrigados a cumprir esses ritos da lei de Moisés, e por conta disso ele era perseguido. Então nós veremos aqui o contexto, o que vai acontecer de fato com Paulo quando ele chega aqui a Jerusalém. Quero passar 3 princípios aqui essa noite. Põe o primeiro, por favor, ali. A gente vai lendo no decorrer da mensagem. Primeiro princípio, ser fiel a Deus custa caro. Acompanhe comigo. Atos 21, do versículo 27 até o versículo 30, por favor. Atos 20, 21, 27. Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, quais 7 dias? Os 7 dias do voto que ele tinha feito com aqueles irmãos que ali estavam. Mas quando os 7 dias estavam quase terminando, os judeus da Ásia o viram no templo, provocando todo o povo, o agarraram, gritando, homens israelitas, ajudai, este homem é aquele que por toda parte, a todos, ensina contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais trouxe gregos ao templo e profanou este santo lugar, pois eles haviam visto Trófimo de Éfeso na cidade com ele e pensavam que Paulo o havia levado ao templo. Apenas supunham, pensavam. Verso 30. Toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. Logo as portas se fecharam. Veja, olha para cá, por favor. Mais uma vez, a acusação que fazem aqui contra Paulo é falsa. Só que mesmo sendo uma acusação falsa, mentirosa, sem base alguma, aquilo ali, aquela farsa serviu de combustível para inflamar o ódio coletivo do povo. Basta apenas um espalhar uma notícia falsa, ou em nossos termos atuais, uma fake news, e o povo se enraivece. Era mentirosa essa acusação que era feita contra ele. Veja,
pensavam ter trazido um grego ao templo. Eles nem tinham certeza, mas imaginavam que de fato Paulo tinha introduzido um grego ali no templo, e pronto. Aquilo já era um motivo para eles agarrarem Paulo e quererem matá-lo. Então, por que eles de fato pensavam assim? Você precisa entender que naquela época, tocar na questão da santidade do templo era blasfêmia passivo de morte. Eles tinham de fato o templo como um lugar sagrado, o altar como um lugar sagrado, lugar onde Deus se manifestava. Logo, você colocar um gentil incircunciso ali, para eles era uma aberração. Eles não tinham entendido aquilo que Pedro vai dizer lá em sua primeira carta. Não, não, não. O templo de Deus não são coisas, pedras. Lembra quando Pedro vai dizer que nós somos as pedras vivas? Vocês estão preocupados com edificações. Não há um lugar santo. O lugar santo é onde o povo de Deus se reúne para cultuar o nosso Senhor. Aqueles homens, eles tinham zelo, óbvio que tinham. Mas o próprio Paulo vai dizer, um zelo sem entendimento. Eles não eram relapsos, eles eram verdadeiramente zelosos, fervorosos, mas era um fervor contra a verdade. Você consegue ver que o zelo por Deus, sem um entendimento correto, pode levar ao homicídio, ao ódio por aquilo que na verdade é a vontade de Deus? E é triste, mas quando a religião se corrompe, ela se torna a pior inimiga do Evangelho. E em vez de nos apegarmos à verdade, por vezes temos a tendência de nos apegarmos a rituais vazios. Eu falo para você que isso acontece do lado católico, mas isso também acontece do lado protestante. Veja se não há pessoas extremamente fundamentalistas que estão preocupadas apenas com ritos externos. Eu sei que é fácil você criticar o católico, olha lá, passa na frente de uma igreja toda vez. Mas quantos crentes protestantes não são apegados a, eu sou crente desde berço, nasci em igreja evangélica, sou dizimista, fui batizado. E eles pensam que apenas esses ritos externos são suficientes para terem paz com Deus. Não estou dizendo que não são importantes, óbvio que são. Mas essas coisas por si só podem ser vazias de si mesmo. E Paulo, ele é tão sábio que ele não ridiculariza a tradição daqueles judeus, daqueles homens, porque ele também o era, mas ele não deixa de defender a verdade. Ele não deixa de sempre que pode afirmar, a salvação não é mediante a obediência de ritos da lei. A salvação é mediante o arrependimento e fé em Jesus Cristo. E ele descobre que de fato, descobre a duras penas, que esta verdade leva muitas pessoas a terem ódio dele. E assim em toda a história da igreja. A verdade do Evangelho, no caso aquilo que Paulo estava dizendo aqui, a inclusão dos gentios em Cristo, ela choca aqueles que são religiosos. Aconteceu na época de Paulo e acontece hoje também. Quantas pessoas, às vezes, esquecem que a fidelidade a Deus tem um preço alto. E por conta disso eles fazem o quê? Negociam a fidelidade. Paulo, ele poderia, de fato, negar algumas coisinhas básicas, ou nem negar. Ele poderia não dizer algumas coisas. Se ele simplesmente omitisse certas coisas que ele cria, ele seria livre de muitas perseguições. Mas não. Ele percebe que a fidelidade a Deus custa caro, mas mesmo assim ele mantém as suas convicções. É provável que na nossa vida, de fato, por vezes a prova de que nós somos genuinamente cristãos é a perseguição por conta de convicções da nossa fé, por conta daquilo que nós não abrimos mão. Veja se não é assim. Quantas pessoas eu já ouvi dizendo que por conta de sua fidelidade a Deus foi perseguida no trabalho, por conta de sua honestidade foi tido como chacota entre os próprios familiares. A fidelidade a Deus, de fato, ela tem preço. A fidelidade a Deus, ela sim, ela aproxima pessoas, porque você pode ver, você vem para a igreja e você ganha uma família. Em contrapartida, na maioria das vezes, a sua família natural se afasta. Relacionamentos se rompem. Aqueles que de fato eram amigos, estavam com você cedo à tarde e à noite, começam a se afastar. É assim que acontece quando nós de fato somos fiéis a Deus. Todavia, nós não podemos negociar nossos princípios. Não podemos negociar aquilo que nós cremos, a verdade do Evangelho, para a gente ser aceito. É sempre melhor sofrer sendo honesto, sofrer do lado da verdade, do que como muitos fazem, preferem viver em paz com a mentira. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui de fato é Paulo mostrando isso. Ainda que a nossa fidelidade a Deus custe caro, e seja disposto a pagar o preço. Não negocie, não se venda. Nós temos valores e não preço, é totalmente diferente.
Há pessoas que têm preço, é o quanto que se paga. O cristão genuíno não. Nós temos valores, e esses valores são inegociáveis. Mas segundo, põe por favor. Segundo princípio, nem sempre coisas ruins são só desgraças. Acompanhe comigo, verso 31 até o 36. Procurando eles, quem é aqueles homens enfurecidos, aquela multidão ensandecida, procurando eles matá-los, chegou ao comandante da força romana a informação de que em Jerusalém estava toda empolvorosa. E ele, levando consigo soldados e oficiais, correu até eles. E quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Eles não estavam apenas batendo, estavam espancando literalmente. Verso 33. Aproximando-se o comandante, prendeu e mandou que fosse algemado com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que havia feito. Não perguntou a Paulo, né? Eu sei que a nossa tradução aqui talvez não deixe entender melhor, mas perguntou ao povo. Quem é esse homem que vocês estão espancando? Esse é o sentido. Verso 34. E na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, sem poder saber a verdade por causa do tumulto, mandou que ele fosse conduzido à fortaleza. Quando chegaram às escadas, ele, no caso Paulo, foi carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois o povo seguia gritando, mata-o. Você lembra que, alguns anos atrás aqui, essa mesma multidão enraivecida gritava, mata-o, só que com outras palavras para outra pessoa? Crucifica-o, crucifica-o. É a mesma multidão, não muda. A fidelidade a Deus, a verdade do cristianismo, sempre vai gerar um ódio nas pessoas. Foi assim com Jesus, foi assim com Paulo, foi assim com tantos outros. Paulo, certa vez ele foi apedrejado, dado como morto. Alguns acreditam que ali de fato aconteceu um milagre na vida dele. E aqui essa multidão o espanca, e para que ele sobrevivesse de fato só por um milagre, só por uma intervenção divina. Ou Deus mandava os anjos do céu para fazer alguma coisa, ou intervinha de alguma outra forma. E a violência dessa multidão, é interessante que ela é interrompida, sabe por quem? Pelos romanos. Romanos, aqueles que anos mais tarde seriam inimigos do cristianismo, a ponto de perseguir o cristianismo de todas as formas, querendo extingui-lo. Aí Deus, em sua providência, ele usa esses romanos, que eram indiferentes para com a fé cristã, e cadeia, prisão, para livrar o seu servo da morte. Quem diria, os romanos, que não eram simpáticos, que seriam futuros inimigos, acabam sendo instrumentos nas mãos de Deus para que Paulo não fosse morto. Percebeu que Deus, ele por vezes, ele usa instrumentos e meios não habituais? Instrumentos e meios que talvez nós, falando de forma natural, dificilmente usaríamos. Os romanos, como eu disse, indiferentes ao cristianismo, futuros inimigos dos cristãos, e uma prisão para livrar Paulo da morte. E convenhamos, prisão até hoje, humanamente é símbolo de vergonha e de derrota, mas aqui, espiritualmente, de fato, foi um instrumento da providência de Deus para preservar Paulo. Você consegue imaginar alguém se gloriando porque foi preso? Era o caso aqui de Paulo. Você reparou que nem sempre as coisas ruins que sobrevêm em nossas vidas são desgraças? Por vezes nós tendemos a ver as coisas ruins apenas do ponto de vista ruim. Mas Deus, ele é soberano e em sua soberania ele consegue usar até essas coisas. Coisas que nós poderíamos não ver motivo algum de alegria. Ele consegue usar até essas coisas para que os seus propósitos de fato se cumpram. Olha, antes nós tínhamos programa numa rádio que pegava de forma mais ampla, cidade aqui do lado e por aí vai. E você sabe, né, que ao nosso lado tem vários presídios ali em Taubaté. Não sei se são 2 ou 3, não lembro. E eu perdi as contas por causa da nossa programação na rádio. Os presos lá ouviam. E eu chegava aqui na igreja, nos dias de domingo, nos dias de quarta, e sempre tinha cartas debaixo da porta. Várias, inúmeras vezes. E cada um contando a sua história, cada um falando dos seus problemas, cada um pedindo suas orações. Mas muitas vezes, sabe o que eu lia naquelas cartas? Pessoas dizendo assim: pastor,
se não fosse as cadeias, eu estar preso, eu não teria ouvido a programação de vocês na rádio. E eu não teria me convertido. Várias pessoas nos escreveram testemunhando justamente isso. Olha, se não fosse eu estar preso, onde eu escutaria um programa evangélico? Deus usou essa circunstância. E muitos, dias de saidinha, vinham à igreja. Literalmente. Eu sempre marco visita aqui para os visitantes. Para esses não dava, né? Claro, né? Não tinha como. Mas muitos saíam e vinham aqui, pastor, aproveitei a saidinha, vim agradecer vocês, agradecer a igreja, agradecer o programa. Eu lembro uma vez um irmão falando para mim que, olha, chegava a hora do nosso programa, tinha uma ala inteira que se reunia para ouvir, anotava a pregação, compartilhava entre eles depois, os presos fazendo um pequeno grupo lá na cadeia ouvindo a pregação da gente. Ou seja, aquilo que humanamente era perda, estar preso, privado de sua liberdade, Deus, para muitas vidas, usou como instrumento de salvação. E não apenas em cadeias. A providência de Deus às vezes tem uma face meio carrancuda, mas ela é sempre benéfica. Quantos testemunhos? Talvez você já ouviu, ou já aconteceu com você. Olha, pessoas que dizem assim, puxa, foi aquela doença que me fez enxergar Deus. Foi aquela minha limitação. Foi o dia em que a esposa foi embora. Foi o dia em que o marido me traiu. Foi o dia em que eu perdi o parente. Esse dia os meus olhos se abriram para o Evangelho. Então Deus veio e me capturou com a sua infinita graça. Deus, de diversas formas, Ele mostra que Ele é bondoso, gracioso e misericordioso, e assim é a sua providência. Deus é especialista não só em transformar a água em vinho, mas também em transformar a desgraça em graça, o choro em riso, a tristeza em alegria. É isso que nós vemos por toda a Escritura. É tão certo que naquela passagem messiânica lá de Isaías, capítulo 61, aquele texto messiânico, olha o que vai dizer. Lembra, esse texto aqui é aquele mesmo que em Lucas, Jesus Cristo lê e diz, hoje se cumpriu isso. É esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos oprimidos. Enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar a liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram em Sião. E por aí vai. Essa é a especialidade do nosso Deus. Nosso Deus, Ele é tão soberano que Ele consegue transformar a cruz, símbolo de perversidade, humilhação. Na cruz que morriam os piores bandidos. Deus então transforma a cruz em motivo de vanglória para o seu povo. Não é isso que nós dizemos? Nós nos vangloriamos em quê? Na cruz de Cristo. É isso que Paulo diz. Porque se não fosse Deus usar aquela humilhação de seu próprio filho, estaríamos todos nós até hoje perdidos. Portanto, Paulo, mesmo sendo tratado como criminoso, ironicamente, ou jesuicidentemente, aquela prisão não apenas o livrou da morte, mas o levou diante do imperador, ao passo que ele pôde pregar para, de fato, quem comandava todo o império. Quando que Paulo conseguiria isso, não fosse através das cadeias? Não só isso, Paulo disse que ele pregou a toda a guarda pretoriana. O evangelho jamais chegaria lá se Deus de fato não encarcerasse o seu servo. Paulo foi esse instrumento nas mãos de Deus, portanto, a providência divina, ela não exclui o mal, mas ela usa o mal para o bem. Muitas vezes nós vemos, Deus me livra, oramos para isso, nós vemos os homens de Deus orando, por vezes Deus livra, mas até nas vezes que Deus não livra, a vontade dele é feita, nós experimentamos o amargo, mas ainda assim, a soberania de Deus está por detrás de todas as coisas. Se nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus, quanto mais uma prisão de um apóstolo. Aquelas correntes de Paulo, elas foram instrumentos de sua salvação física, momentaneamente. Sim, aquelas cadeias, aquela prisão o livrou da morte física. E não só isso. As cadeias de Paulo serviram de libertação para o evangelho.
o evangelho chegou a cada dia mais longe. Portanto, o sofrimento, muitas vezes, é o púlpito de Deus para proclamar o seu poder. Não venhamos a negligenciar, a menosprezar. Muitas vezes Deus usa o sofrimento para alcançar pessoas que Ele jamais alcançaria em situações comuns. O exemplo de Paulo, de fato, nos chama a crer que cada injustiça, ela pode ser uma oportunidade para que nós venhamos a proclamar a Cristo. Mas eu fui injustiçado, como tem pregado nas cartas de Pedro, aos domingos. Até essas coisas são instrumentos que Deus usa para que o seu nome seja glorificado. Portanto, a providência de Deus, ela é o chamado à cruz. E o chamado à cruz e a providência do Senhor caminham juntos. Paulo é o padrão de um verdadeiro pastor. Por qual motivo? Você percebeu que Paulo, ele não se preocupa com autopromoção, ele não se preocupa em ser celebridade, mas Paulo, ele aceita o sofrimento por amor à missão que Deus deu a ele. E não só aceita o sofrimento em prol da missão a qual Deus deu a ele, mas ele mesmo oferece a sua própria vida como sacrifício, ou como ele mesmo diz, estou sendo entregue em libação, sacrifício, desde que o propósito de Deus seja cumprido. É assim que nós temos que agir também. E terceiro, e último para encerrar, põe ali por favor, Miguel. Terceiro, no sofrimento, testemunhe. Verso 37 até o versículo 40. Acompanhe, por favor. Quando estava para ser levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante: tenho permissão para te dizer alguma coisa? Ele respondeu: sabes a língua grega? 38. Por acaso não és o egípcio que há algum tempo atrás provocou uma revolta e levou ao deserto 4.000 assassinos? Mas Paulo lhe disse: sou judeu, natural de Tarso, cidade importante da Cilícia. Peço-te que me permitas falar ao povo. Verso 40. O comandante lhe deu permissão. Então Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão. E quando houve silêncio total, falou na língua dos hebreus. Até aí, tá bom, olha para cá. Primeiro aqui você vê que Paulo era pastor mesmo, né? Espancado, quase morto. Posso pregar um pouquinho? Deixa eu falar. Oportunidade que ele tinha, não largava o microfone, o rapaz. Mas o comandante Lísias, que nós veremos mais adiante, que esse é o comandante aqui, ele pergunta para Paulo: tu sabes o grego? Porque este comandante, ele era grego. Ele havia comprado a sua cidadania romana. Mais para frente veremos ali embaixo dele com Paulo. Paulo diz: a minha eu tenho por nascimento. Já esse homem havia comprado. Então Paulo disse: não, eu quero falar a esse povo. Paulo não só sabia o grego, o hebraico, o aramaico, o latim que os romanos falavam. Aí você já vê a importância, né, de um missionário de fato ser qualificado. Não adianta, você não fala nem o português direito. Oh, Senhor, me usa para as nações. Você não vai conseguir falar. É importante a qualificação. Agora, Lísias, ele pensou que Paulo era um certo egípcio, porque, de fato, há um tempo atrás tinha acontecido isso. Um egípcio tinha ali feito a cabeça de várias pessoas, causado um tumulto, e na cabeça daquele comandante ainda bem, os judeus pegaram aquele homem que está trazendo tumulto. Pensou que Paulo era esse homem, mas Paulo disse: não sou esse homem não. E nós veremos que Paulo aqui ele vai se defender. Vou pregar isso mais especificamente a semana que vem. Mas sabe o que é interessante? Paulo ele vai começar a sua defesa. Ele não começa defendendo a si. Ele começa defendendo o evangelho. Ele começa, de fato, usando todos os artifícios possíveis para falar para aqueles seus compatriotas, para aqueles seus irmãos, de que eles precisavam dar ouvidos àquilo que Paulo deu ouvido. Paulo espancado, quase morto, aquela multidão ensandecida querendo matá-lo. E diz a Escritura que o amor de Paulo por eles era tão grande que Paulo usa aquilo lá para que eles pudessem enxergar a verdade que iluminou a vida dele no caminho de Damasco. Olha a preocupação dele. A preocupação de Paulo não, vocês estão tratando o homem errado, fiz isso, fiz aquilo. Ele sim vai levantar a sua defesa, mas em primeiro lugar, ele se preocupa em defender o evangelho. Lembra quando ele vai dizer assim? Que ele, de fato, desejaria ser anátema por amor aos seus irmãos, a seus compatriotas, porque eles tinham zelo por Deus, todavia sem entendimento. Olha o sentimento que Paulo tinha. Ele via aqueles seus irmãos, povo da mesma nação, cegos espiritualmente para a verdade do evangelho. Ele diz: eu preferia ser um amaldiçoado, anátema é isso, amaldiçoado. Eu preferia ser um maldito
mas para que eles de fato tivessem o véu arrancado diante de seus olhos e enxergassem a verdade. Então Paulo, ele usa o seu sofrimento e a sua prisão não em benefício próprio, mas em benefício do evangelho. É tão certo que Agostinho dizia assim: o sofrimento do justo é o púlpito de Deus para a conversão do ímpio. E é exatamente o que está acontecendo aqui com Paulo. É exatamente o que aconteceu anos mais tarde no Coliseu. Lembra que no Coliseu várias pessoas eram colocadas lá? Nessa época aqui não havia o Coliseu ainda. O Coliseu, acho, final dos anos 70, anos 80 ali que surgiu o Coliseu. Mas aqui já havia algumas arenas menores, onde as pessoas eram mortas. Mas ali, de fato, o sangue de cristãos, quando derramados, serviam de testemunho para que pessoas se convertessem. É tão certo que depois, Tertuliano tem aquela famosa frase, ao ver muitos cristãos sendo mortos, onde ele diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, enquanto Satanás está preocupado em matar cristãos, o sofrimento daqueles homens era uma mensagem para todo o povo. E com aquelas pessoas morrendo de forma brutal, muitos outros se convertiam. Paulo, no pior cenário, ele vê oportunidade. Oportunidade de falar de Cristo, de evangelizar, de pregar o evangelho. Ou seja, na crise e na aflição, eu e você devíamos criar o hábito de reclamar menos. Enxergar até nessas coisas oportunidade de testemunhar. Paulo nos mostra que toda e qualquer situação, inclusive as mais difíceis, são oportunidades para a gente mostrar o quanto Deus tem cuidado de nós. Eu sei que tem alguns testemunhos que são testemunhos, né? Mais uma vez, eu lembro no seminário, o pastor colocou o testemunho de uma moça lá, e eu achei tão interessante, porque a moça estava dando graças a Deus pelas pedras nos rins que ela tinha. E eu não estava entendendo. Bolhufas, como assim? Quem agradece a Deus por pedras nos rins? Quem já teve sabe que o negócio é dolorido demais. Aí ela falou: não, pastor, é porque se não fosse as pedras nos rins e a dor... Obrigado. Se não fosse as pedras nos rins e aquela dor insuportável, eu não iria ao médico. Tem pessoas que só vão no médico quando estão morrendo. E essa irmã era o caso dela. Ela, se não fosse aquelas pedras, eu não teria essa dor insuportável, não iria ao médico. E no médico eu não descobriria que eu estava com câncer. Mas como era um estágio inicial, hoje eu estou aqui curada. Mas se não fossem essas benditas pedras, como? Eu veria essa maldita doença, não a enxergaria. Portanto, nem tudo de ruim que nos acontece é simplesmente desgraça. Às vezes é providência. Às vezes é a mão de Deus nos livrando. Às vezes é uma oportunidade que nós temos de testemunhar. A prisão de Paulo, ela não foi um fracasso. A prisão de Paulo foi uma estratégia divina para levá-lo aonde Deus queria, em Roma. Como F.F. Bruce disse, Paulo estava mais livre, preso, do que aqueles homens que o acusavam. Portanto, sabendo que em Cristo nós somos livres, o que pode ser tão ruim para a gente? Paulo testemunha até perto de sua morte. Nós somos cristãos, vemos a mão de Deus em todas as circunstâncias. E que Deus nos dê a graça de até nesses momentos mais dolorosos, vermos que de fato a providência de Deus tem sido sobre nós. E eu tenho certeza, se abrir isso aqui para perguntas, para testemunhos. Olha, você lembra alguma vez a mão de Deus livrando você? A maioria aqui. A maioria. Porque não é porque coisas ruins acontecem conosco que Deus deixa de cuidar de nós. Deus cuida do seu povo em toda e qualquer circunstância. Amém, meus irmãos?